Nesta terra aprendi a viver, nesta terra aprendi a amar, defendendo a não temer morrer, nem tampouco sofrer, para tudo lhe dar. Suas praias são lindas demais, e rainha já és por inteira. E assim amarei sempre mais estas praias, Pontal, Cambirela e Pinheira. Minha palhaça, terra querida, és o encanto da minha vida. Muito desejo um dia dar-te, e assim provando saber amar-te. Muito desejo um dia dar-te, e assim provando saber amar-te. Quando amado o tédio me prende, busco a paz e ninguém me entende. É nas praias da terra querida que encontro lazer e mais quero na vida. O legado de seus fundadores é trabalho, honradez e amor. Nas cores da sua bandeira reflete a esperança, o progresso e o valor. Minha palhoça, terra querida, és o encanto da minha vida. Muito desejo um dia dar-te, assim provando saber amar-te. Muito desejo um dia dar-te, assim provando saber amar-te. Nesta terra aprendi a viver, nesta terra aprendi a amar, defendendo a não temer morrer, nem tampouco sofrer, para tudo lhe dar. Suas praias são lindas demais, e rainha já és por inteira. E assim amarei sempre mais estas praias, Pontal, Cambirela e Pinheira. Minha palhaça, terra querida, és o encanto da minha vida. Muito desejo um dia dar-te, e assim provando saber amar-te. Muito desejo um dia dar-te, e assim provando saber amar-te. Quando amado o tédio me prende, busco a paz e ninguém me entende. É nas praias da terra querida que encontro lazer e mais quero na vida. O legado de seus fundadores é trabalho, honradez e amor. E nas cores da sua bandeira reflete a esperança, o progresso e o valor. Minha palhoça, terra querida, és o encanto da minha vida. Muito desejo um dia dar-te, assim provando saber amar-te. Muito desejo um dia dar-te, assim provando saber amar-te.
Nesta terra aprendi a viver, nesta terra aprendi a amar, defendendo a não ter morrer, nem tampouco sofrer, para tudo lhe dar. Suas praias são lindas demais, e rainha já és por inteira, e assim amarei sempre mais estas praias, Pontal, Cambirela e Pinheira. Minha palhaça, terra querida, és o encanto da minha vida. Muito desejo um dia dar-te, e assim provando saber amar-te. Muito desejo um dia dar-te, e assim provando saber amar-te. Quando a mágoa o tédio me prende, busco a paz e ninguém me entende. É nas praias da terra querida que encontro lazer e mais quero na vida. O legado de seus fundadores é trabalho, honradez e amor. E nas cores da sua bandeira reflete a esperança, o progresso e o valor. Minha palhoça, terra querida, és o encanto da minha vida. Muito desejo um dia dar-te, assim provando saber amar-te. Muito desejo um dia dar-te, assim provando saber amar-te. Nesta terra aprendi a viver, nesta terra aprendi a amar. Tira essa cadeira aqui para nós, Rodrigo. Aí tu pode sentar ali depois ali, nós vamos. Como é que é seu nome, João? Leonardo. Vambora? Alô? Ótimo. Então vamos lá. Quero inicialmente dar o meu boa noite a todos. Dar também as boas-vindas do Poder Legislativo ao nosso amigo presidente do CDL, Josué Matos, ex-vereador dessa casa, ao nosso ex-secretário da Receita e hoje presidente da CIP, nosso amigo Cardoso, que também está acompanhado pelo engenheiro da CIP, registrar a presença no plenário do vereador Pacão, do vereador André Xavier e do vereador Luciano, agradecer a presença do nosso amigo Marcos, gerente da fiscalização do município, ao Leonardo e a Beatriz, que hoje colaborou conosco, na data de ontem, isso Beatriz, na data de ontem colaborou conosco para realizar uma caminhada pelos passeios públicos da região central do município. Tema dessa nossa discussão de hoje à noite, não se trata de uma audiência pública, mas sim de um encontro de debates, de questões que precisam ser tratadas, de questões que precisam ser enfrentadas pelo poder público, a fim de humanizar cada vez mais a cidade e garantir, na plenitude da lei, a segurança principalmente do pedestre. Este é o nosso objetivo. Inicialmente, eu gostaria até de pedir para que as luzes do plenário fossem apagadas, e aí, durante a apresentação dos slides que o gabinete do vereador Jean Negão preparou, eu continuarei
com a minha fala explicando algumas situações. Como citei no início desta abertura, deixa eu verificar aqui. Como citei no início da abertura, nós temos uma proposta de humanizar as calçadas e os passeios públicos do nosso município, com a finalidade única de garantir cada vez mais a segurança das pessoas portadoras de mobilidade reduzida. E aqui não estaremos tão somente contemplando o direito de ir e vir livremente, sem precisar ser carregado por outra pessoa, o direito do deficiente, o direito da pessoa obesa, da pessoa idosa, o direito das gestantes. A Beatriz, que se faz presente, que é deficiente, que é cadeirante, depende deste veículo para se locomover pelas ruas da cidade, contribuiu conosco para a apresentação de para registros de algumas imagens de passeios públicos da nossa região central. Pode ir um pouquinho adiante, Rodrigo, fica à vontade, que eu tenho certeza que os senhores que se fazem aqui presentes têm essas imagens bastante familiar, porque faz parte do cotidiano, e eu gostaria de mostrar lentamente qual seria a dificuldade enfrentada hoje, principalmente pela pessoa portadora de mobilidade reduzida. Aqui nós temos uma calçada do município, essa imagem, pelo que eu conheço, é ali na Coronel Bernardino Machado, um pouquinho antes do Corpo de Bombeiros. Percebam que o muro que circunda a propriedade dessa pessoa, ele foi avançado para cima do passeio público, deixando tão somente a faixa de serviço. Hoje uma calçada, para conhecimento de todos, ela é contemplada pela faixa de serviço e pelo passeio público. O passeio público é o espaço destinado à circulação livre do pedestre, enquanto que a calçada ela é constituída pelo conjunto de onde circula o pedestre, de onde o pedestre pode trafegar com segurança. Ao lado do passeio público, situado próximo à via pública, é classificado como faixa de serviço, em via de regra, onde é utilizado para a instalação do poste, para a instalação da placa de sinalização, enfim. Lamentavelmente, essa calçada, esse passeio público por onde ela está tentando circular, é na frente da Câmara de Vereadores, na frente deste Poder Legislativo, mas que o presidente desta casa já nos garantiu que muito em breve daremos soluções a esse problema e resolveremos a questão do piso tátil, que foi colocado de forma equivocada, e também proibindo que veículos de tamanhos maiores do que o carro de passeio, principalmente as caminhonetes, não mais utilizam aquele espaço para estacionamento. Pode passar adiante, Rodrigo. Aí nós temos uma situação bastante típica que afeta principalmente idosos e deficientes físicos. Eu não me recordo do local dessa imagem, mas nós vemos ali que tem sim o piso tátil, que tem a função de criar um alerta, de mostrar para o deficiente, principalmente o de deficiência visual, que ali há um obstáculo que deverá ser passado. Também nós temos uma faixa de segurança confeccionada pela Prefeitura de Palhoça, e ao mesmo tempo nós não temos a rampa que daria possibilidade do usuário utilizar para poder adentrar a via. É isso, né, Beatriz, ali? Se eu não me engano, essa faixa... Não precisa identificar não? o local. A ideia aqui não é a gente criar uma situação de constrangimento, até porque boa parte dos passeios públicos do município estão irregulares. Tá? Eu acredito aí que pelo menos 99%, basta circular nas vias públicas, nós vamos verificar essa situação. Jean, Oi. mas observando essa via, até a próxima foto mostra que não só a irregularidade na frente da faixa de pedestre, mas mais à frente tem o poste
que fica em cima da guia de deficiente visual. Tá bom. Pode passar, Rodrigo. Aqui nós temos uma situação onde o piso tátil, ele foi direcionado para o poste. A finalidade do piso tátil é para guiar o portador de deficiência. Então percebam, senhores, que o piso tátil leva ele diretamente para o obstáculo. Então isso dá uma demonstração que em parte nos falta fiscalização e em parte falta conhecimento das pessoas para qual a finalidade criada pela lei da acessibilidade e pelas normas brasileiras que constitui regras para a construção, qual a finalidade que se busca com a instalação do piso tátil. Pode passar mais à frente. Aqui nós temos uma outra dificuldade bastante presente, principalmente nas repartições públicas do município. O município construiu o aparelho público, é o banheiro da praça, mas ele não tem o acesso para o portador de deficiência. Obviamente que um idoso, também com certa dificuldade na sua mobilidade, ele teria dificuldades para poder acessar. Pode ir adiante, André. Esse é outro problema típico, má conservação dos passeios públicos. Tá? Isso tem sido encontrado de forma rápida nos passeios públicos do centro do município, na frente das lojas. Salvo engano, isso aí é próximo da loja 1001, ali na Praça Central. Outro problema gravíssimo que eu mencionei, que se refere à questão do piso tátil. Eu tenho pena aqui do deficiente visual. Se ele, por um acaso, errar o pé na faixa, ele vai ficar andando meia hora no mesmo lugar para saber onde é que ele está. Então, quer dizer, é um problema que o poder público precisa enfrentar de todas as maneiras. Pode seguir adiante. Aqui nós temos a igreja matriz, que também não tem o acesso pela porta central, teria pela porta lateral. Passa, Rodrigo, por favor. Prédio da Prefeitura de Palhoça. Assistente social, exatamente. Onde está instalado o serviço de carteira de trabalho, onde o serviço de assistência social do município está instalado, enfim. Muitos cidadãos dependem do serviço que está sendo prestado neste prédio. Infelizmente, nós também não temos aí o respeito à acessibilidade. Obstáculos nos passeios públicos. Percebam que ali foi utilizada a faixa de serviço. Não acredito que aquele vão entre o muro e o poste seria suficiente para ser utilizado como passeio público. Outra dificuldade enfrentada, quando a calçada está irregular, tem que utilizar a ciclovia. A ciclovia também está apresentando precariedade. Pode ir mais adiante. Mais adiante. Aí nós teremos um outro tipo de problema no município, dadas as edificações erguidas anterior à legislação de 1993, ela não obedecia a um padrão de distanciamento entre a via pública e o início da edificação. Então nós vamos encontrar muitos casos, principalmente nas regiões centrais da José Maria da Luz, bairros como Pinheira, Barra do Aririú, Enseada do Brito. Nós iremos encontrar muito desse tipo de problema. Edificações erguidas, praticamente sobre o passeio público, deixando uma faixa de serviço na calçada bastante pequena para ser utilizada. Retornamos à má conservação. Pode ir adiante, Rodrigo. Aí as rampas de acesso que não existem ou que foram edificadas de forma irregular. Perceba que este local é um local central, é na José Maria da Luz. Eu acho que é perto da Lojas Vaz, isso aí? Na frente, né? Da ótica Diniz, perfeito. Então, quer dizer, ali tem um fluxo de pessoas contínuo e diário ali muito grande. Então, imaginemos a dificuldade que é ser idoso, obeso, portador de deficiência visual, portador de deficiência física, poder transitar livremente na cidade de Palhoça. Percebam, é bastante difícil. Aí nós temos o desrespeito do cidadão,
que estacionam ali aleatoriamente. Vamos seguindo. Esse é um caso típico que nós temos um problema na cidade, que eu inclusive havia conversado com o presidente da CIP. Essa edificação é a da Lotérica Palhoça, e que ela foi edificada anterior ao ano de 1993. Percebam que aí nós temos uma situação jurídica que nós não teríamos facilidade de resolver. Nós temos um poste edificado na parte que nós poderíamos considerar como se fosse a parte de serviço, parte da calçada, a faixa de serviço. Aí nós temos ali um piso tátil, identificando a existência do obstáculo a seguir, mas ele não atinge a finalidade precípua da lei que ele deveria atingir. Pode passar mais adiante. Bom, aí nós temos uma situação que seria possível a regularização, bastando para tanto a retirada do piso tátil de um local e passando para a faixa destinada ao passeio público. Pode ir seguindo mais rápido agora, Rodrigo. Bom, enfim, a proposta desse vereador, e ela comunga com a proposta dos demais vereadores dessa casa, inclusive dos que se fazem aqui presentes, é, na verdade, acompanhando tudo aquilo que existe da legislação municipal, constituída a partir de 1993, e a última que foi elaborada é do ano de 2012, são legislações que sim, que daria sim uma possibilidade de nós buscarmos uma humanização dos passeios públicos e das calçadas no município, mas a nossa proposta, e nós viemos discutindo isso juntamente com os demais vereadores dessa casa, será de elaborar uma legislação específica, melhorando as que nós já possuímos, tornando apenas numa única lei, de sorte que possamos, juntos, sociedade civil organizada e poder público, construir um modelo que nós pudéssemos, daqui para frente, tentar regularizar o que já foi ocupado indevidamente ou irregularmente, tá? Criando a legislação que possa ofertar benefícios às pessoas que são proprietárias deste espaço, porque a própria legislação, desde 1993, a Lei Ordinária 19 de 1993, no seu artigo 98, ela trata de forma expressa e específica que a obrigatoriedade da construção e da manutenção das calçadas e dos passeios públicos são exclusivamente dos proprietários. Isso é dever impositivo da lei. Bastaria tão somente para o poder público ampliar a legislação impositiva, aumentando multas e cobrar. Mas eu entendo que a nossa proposta, ela deva ir além dessa imposição da lei. Nós deveríamos, e por esse motivo, nós resolvemos fazer essa reunião, contando com poucos participantes, mas aqueles que importam consideravelmente para formar opinião junto às entidades que representam. Por isso nós fizemos questão de trazer aqui a CIP, trazer aqui a CDL, nós convidamos também a OAB, que a OAB hoje tem uma comissão de mobilidade urbana e que tem se apresentado bastante atuante. É uma pena que não se fazem presentes, mas seria muito importante. E nós temos aqui o Poder Executivo e o Poder Legislativo representado, que é quem faz a lei e quem executa a lei. Então nós temos o conjunto completo, viu, Cardoso? Ao meu entendimento, nós temos um conjunto completo com capacidade para debater, criar uma proposta que possamos juntos, efetivamente, exigir o cumprimento e, acima de tudo, obrigar o cumprimento. Tá? Exigir e obrigar o cumprimento. Acho que seriam as duas melhores frases. Criamos a lei e temos quem possa fiscalizar e quem possa regulamentar. É uma pena que também não se faz presente o secretário de governo, que nós gostaríamos de debater isso com ele, até para que ele pudesse levar essa informação para o prefeito, porque, no meu humilde entendimento, e eu já tive a oportunidade de conversar com alguns colegas, será necessário nós criarmos uma proposta atrativa,
de sorte que as pessoas entendam a nossa mensagem, e essa proposta atrativa, ela seria materializada em benefícios para aquele que possa assumir a responsabilidade de melhorar e conservar a sua calçada, o seu passeio público. E em ato posterior, após ter dado este benefício, nós pudéssemos aplicar a força da lei. Aplicar a força da lei de forma impositiva, obrigando aquele que não quis se adequar voluntariamente, estipulando multa pesada que pudesse fazer com que essa pessoa sentisse no bolso a necessidade de obedecer à lei. A necessidade de obedecer, acima de tudo, o direito de ir e vir livremente do portador de mobilidade reduzida, do deficiente físico, do idoso, do obeso. Percebam, não estamos aqui tentando fazer política ou tornar o município mais bonito, mas tornar o município melhor, de sorte que ele próprio possa garantir o direito de ir e vir livremente das pessoas, sem precisar ser conduzido, ser empurrado por um terceiro para conseguir subir numa calçada, para acessar um espaço público, para circular livremente, como a própria lei da acessibilidade fala. Para acessar livremente, para ter segurança na locomoção entre sua casa e o ponto onde pretende se ir. Tá? Para finalizar a minha fala, a nossa proposta seria criar esse projeto municipal chamado Calçada Legal. É a calçada acessível, essa é a calçada que nós devemos pretender nos nossos próximos anos. Isso vai humanizar a cidade, vai torná-la mais bonita, mais atraente, e não tenha dúvida que quando nós tornamos algo melhor, haverá uma circulação maior de pessoas, o comércio vai se beneficiar disso, o município se beneficia disso, e principalmente aqueles que necessitam daquele espaço para se locomover, e que se locomovem com muita dificuldade, terão a garantia do seu direito, e aí torna-se uma sociedade melhor para todos nós vivermos. Essa é a nossa proposta. Eu encaminhei através do nosso gabinete alguns convites, e esses convites ele trata da rediscussão e elaboração de legislação específica para a construção de passeios e calçadas. Essa seria a proposta do Poder Legislativo, certamente chancelado pelos vereadores desta casa. A discussão de projeto visando a uniformização da construção dos passeios e calçada, levando em consideração principalmente aspectos culturais e as dimensões diversas das calçadas e passeios existentes no município. E para isso eu entendo que nós temos que encontrar um modelo e encontrar uma forma na lei de garantir o direito daquele que já possuía edificação e calçada antes da legislação criar regras, criar uma situação também para aquele que edificou sobre a calçada e que agora nós vamos ter que realizar uma interpelação jurídica para que possa resolver essa questão hoje, criando uma forma de resolver o problema, enfrentar o problema de frente. Essa seria a nossa proposta. A discussão e a elaboração de proposta de concessão de benefícios, e aí seria muito importante, na nossa próxima etapa, que aí nós pretendemos criar uma comissão que possamos juntos levar adiante as nossas discussões e conversar com o prefeito para criar uma proposta de benefícios que possa ou conceder isenção do IPTU, ou conceder isenção ao comércio do alvará de funcionamento, de algum outro tipo de benefício que possa dar ao cidadão que será obrigado a regulamentar a sua calçada, o entendimento de que ele precisa de alguma forma contribuir. E aí, mais adiante, como nós falamos, criar na mesma lei uma legislação impositiva e pesada, para que nós possamos, quando aplicar a multa, obrigar a pessoa que vai ser imposta a solucionar o problema. Tá? Então, essa seria a proposta desse vereador. Obviamente, eu chamei essa reunião para que possamos juntos debater o assunto, tá?
e buscar um modelo adequado à satisfação das necessidades, principalmente do pedestre, mas com destaque àqueles que possuem dificuldade e que possuem mobilidade reduzida. Tá? Essa é a nossa apresentação. Lembrando aos senhores, e aí eu vou pedir para o Marcos fazer o uso da palavra logo em seguida, Marcos, que nós temos a legislação aqui de 1993, que ela criou a primeira regra de como deveriam ser construídos as calçadas e os passeios públicos do município. Mais adiante, vieram legislações que trata da calçada verde, que isso foi no ano de 2012. Nós temos também a legislação que trata sobre o piso tátil, que acompanha o que determina a lei da acessibilidade, que ele tem a finalidade exatamente de guiar aquele que é portador de deficiência. Enfim, nós temos uma legislação, como eu citei anteriormente, não é ruim, mas nós precisamos melhorar muito. Pega o teu microfone, que como eles estão gravando, isso, aperta o botãozinho ali para nós, por favor. E também existe uma norma da BNT que é 99.050, que ela é bem clara quanto às medidas e a infraestrutura necessária para acessibilidade. Então, assim, tem uma legislação e tem uma norma bem específica que é muito coerente para a gente poder realizar. Agora tem que ver também essa questão socioeconômica do avanço da calçada, o que vai ser antes da legislação, o que não vai. Mas, assim, dá para... um adendo que mais do que a gente fiscalizar, porque fiscalizar é mais caro, eu acho que a gente tem que investir em campanha. Porque isso, além do poder público, isso tem que vir das pessoas. Isso tem que estar enraizado nas pessoas, né? Porque a acessibilidade é para todos, né? Então, além da fiscalização do poder público, isso tem que estar na educação. Então, quando eu vou lá, empresário, ou cidadão, vou construir, eu já tenho que ter essa sensibilidade. Então, dá para fazer, agora só essa questão da lei é como que a gente vai fazer para adequar essa questão socioeconômica, né? Que vai ter os avanços da calçada, como é que a gente tem que ser bem tratado dessa forma. Mas a norma é bem clara, dá para a gente fazer e educar. É bem simples. Acima de tudo, essa seria, acho que, a nossa ideia. Este encontro, ele tem exatamente essa finalidade, debater ideias. Nós temos aqui o Alan, que é o nosso assessor de gabinete, eu creio que ele esteja anotando todas essas informações, e a partir deste primeiro contato, doutor Ângelo, faça favor, pode adentrar ao plenário, está aqui o representante da UAB, que é o doutor Ângelo, que é o presidente da Comissão de Mobilidade, pedir para ocupar um assento, fica à vontade, poderia ser desse lado aqui, doutor Ângelo, acho que é melhor, que acho que tem um vereador aí utilizando essa cadeira, mas o senhor pode ficar à vontade. A nossa ideia será exatamente debater, e se tivermos que realizar mais uma, 2 ou 3 reuniões, devemos fazer, até termos um modelo que nós possamos chamar de projeto Calçada Legal é Calçada Acessível, para que a gente possa apresentar, sim, ao chefe do Poder Executivo, trazer para debater a essa Casa Legislativa, e aí certamente vai contemplar todo o processo de educação nas escolas, de educação no comércio, enfim. O que nós temos aqui de mais importante, pode ter certeza, e o Poder Público tem que agradecer muito, é a presença do representante do CDL, da CDL, o representante da CIP e o representante da OAB aqui também, que representa aí todo o processo democrático brasileiro. E isso é muito importante, porque vocês têm os associados de vocês, e eles devem ser o elo da corrente que nós iremos formar daqui para frente, para tentar construir uma sociedade melhor para nós vivermos. Esse é o nosso interesse. Uma coisa que eu sempre falo lá na empresa, e tanto na CIP, muito da gente vem de mudança de comportamento. Às vezes, um simples mudança de comportamento não precisa de investimento, não precisa nada além do que mudança de comportamento para a gente fazer as coisas acontecerem. E isso é um caso. É verdade, estamos começando isso. Eu vou passar a palavra para o Marcos pode falar como opera o setor de fiscalização, como que a Prefeitura se relaciona com essa questão, já que ele é gerente de fiscalização de obras do município, e ele poderá nos dar aqui um feedback de toda a situação. Tá, vamos usar aqui mesmo, Marcos, ou quer ficar aí mesmo? Aqui mesmo. Então fica à vontade.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, os senhores e senhoras aqui presentes nessa Casa Legislativa. Meu nome é Marcos, eu venho aqui representando o prefeito, Camilo Martins, o Eduardo Frécia. Que hoje o... Deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui. Que hoje o prefeito se encontra nas comunidades em São Sebastião, atendendo às reivindicações do povo de lá. Quero também aqui informar que a prefeitura vem trabalhando também na colocação das calçadas, né? Já com a sensibilidade, vem fazendo um investimento sobre a sensibilidade, com a preocupação. Os recursos são poucos, né? No momento. Tem aqui as ruas pavimentadas, como o Caminho Novo, que foram incluídas calçadas, os principais acessos da Barra do Aririú, Pacheco, Rio Grande, Guarda do Cubatão, Jardim Eldorado, com os passeios com acessibilidade. As outras ruas ainda receberam obras como o Centro de Palhoça, Ponte Maruim. Embora, de acordo com a legislação municipal, seja de responsabilidade do proprietário do imóvel, o município vem buscando agir para minimizar esse déficit. Algumas outras intervenções são necessárias com correção de sinalização que é de responsabilidade do município, mas também temos a necessidade de intervenção de redes de energia elétrica e que é de responsabilidade da Celesc, que frequentemente o município é encaminhado à solicitação da remoção dos postes e adequando-os aos passeios públicos. A questão ali da faixa de serviço, ainda não foi feita ainda a adequação, não veio para nós ainda ali na fiscalização, né, para os próximos loteamentos que forem aprovados e fazer essa adaptação, né, e como a responsabilidade é do munícipe, da construção ou recuperar o passeio público, nós temos um déficit de problema ali, que é na questão da penalidade, onde hoje o nosso Código de Postura, né, na questão da penalidade, ainda é usado o FM, o termo para o modo de cobrança, que seria, deixa eu dar uma olhada aqui, unidade monetária, é isso aí, unidade de referência municipal. Então é isso aí, é um dos problemas que nós temos, né, nessa questão. Nós viemos trabalhando forte, pesado, né, nas notificações em cima dessa questão, né. Temos infelizmente não temos como cobrar deles a questão da acessibilidade, né, que a nossa lei ela é meio vaga nessa questão, né, que pede apenas para fazer a calçada de concreto, né, não diz que a gente tem que, nós não temos como solicitar que seja feito de acordo com a norma, na questão do piso tátil. É isso aí, que nós temos algumas dificuldades e o que a gente vem fazendo hoje, né? Perfeito. Marcos, deixa eu só aproveitar para citar a presença do nosso presidente do Poder Legislativo, o vereador Fábio Coelho, que se faz presente, citar também a presença do secretário adjunto de governo, o ex-vereador Ari Leonel, que se faz presente, aproveitar para convidar o senhor Gilberto Rosa, que também é secretário adjunto do governo, se faz presente, quiser adentrar ao plenário, por gentileza. O Marcos falou uma coisa interessante, o Cardoso havia conversado no início, Cardoso, acho que seria importante
nós tentamos estabelecer um debate com relação àquela questão da fiscalização, dos procedimentos, e dentro da perspectiva da nossa discussão, ela vem muito ao encontro do que você acabou de dizer, com relação a melhorar a legislação, principalmente na questão impositiva, mas o Cardoso fez uma menção de quem seria o competente para fiscalização, na verdade, dessa situação. Cardoso, fica à vontade. Acho que vai ter que arrumar aí esses microfones de vocês aqui, Jean. Jean, boa noite, senhoras e senhores. Me permite, Jean, antes de falar do assunto, parabenizar a iniciativa. Porque quando nós elegemos o vereador para nos representar, a gente acredita na palavra dele e durante a campanha não tem condições de discutir todos os assuntos. E mesmo assuntos como esse vão surgir durante o seu mandato, e a forma que o vereador tem para representar é ouvindo a população. A gente não quer que o vereador nos represente com a ideia pessoal dele, a gente quer que o vereador nos represente com a ideia que a população tem, com a opinião da população. E a forma de ouvir a população é promovendo debates como esse. Eu acho isso muito salutar e que deve ocorrer com bastante frequência. Também aproveito para parabenizá-lo por suas intervenções que a gente tem acompanhado na Câmara, e a gente discute isso na Associação Empresarial, por serem intervenções técnicas, que acabam fazendo bastante diferença. A discussão técnica e menos política, ela chega a resultados mais relevantes e resultados verdadeiros. Então, parabéns pela sua atuação técnica, que a gente tem acompanhado com bastante frequência. Bom, primeiro, que é um rolo, né? Não funciona esse negócio aqui, eu acho. Ver como vocês sofrem, né, Marquinhos? Primeiro, a gente tem que entender que o município de Palhoça ele não foi um município planejado, como a maioria dos municípios que a gente tem aqui próximo. Por não ser planejado, o crescimento dele também não foi. Então, ruas que antes eram estradas, eram caminhos de carroça, hoje se tornaram estradas. Construções que já haviam não conseguiram dar espaço para essa estrada. Então, a estrada cresceu, ela tentou criar um espaço para o veículo, tentou criar um espaço para o passeio público, um espaço para a faixa de serviço, e o espaço do passeio público e da faixa de serviço acaba, na sua maioria, se confundindo e criando as situações que a gente viu ali, que o portador de necessidades especiais no seu deslocamento acaba tendo essas dificuldades. Outro ponto que a gente tem que considerar é que a legislação, embora o Marquinhos falou ali que há cobrança, a fiscalização ela é muito por demanda. Ela não é ela não tem uma sequência de fiscalização. E as calçadas são construídas, elas não são fiscalizadas, depois é feito um ajuste de conduta e fica como está. Então, se a legislação, como falou o engenheiro Querelo aqui, se a população tem conhecimento da legislação, embora a gente saiba, e o senhor é da área de direito, que a lei está ali para que todos conheçam, né? Ninguém pode dizer que não a conhecia, mas se a gente faz uma educação mostrando a legislação, é mais fácil que na hora da construção isso aconteça. Mas a fiscalização, viu, diretor, ela tem que ser sequencial, ela tem que atender todos os bairros. Eu moro na Barra do Aririú, a gente tem exemplos de loteamento lá onde tanto o passeio público, tanto o passeio quanto a área de serviço, ela é toda tomada por grama, e fica impossível o deslocamento de pessoas que têm a necessidade especial de deslocamento, né, tanto visual como de caminhar. Então, fica impossível. Então, outro ponto, vereador, hoje eu recebi essa informação da nossa assessoria de comunicação da CIP, que Palhoça hoje é a 9ª cidade mais populosa de Santa Catarina. Então, imagina esse crescimento que teve, essa falta de organização da legislação. Eu conversava com o senhor ali, temos 4 ou 5 legislações versando sobre o tema, uma que não extingue a outra e que mantém o mesmo tema, às vezes até legislando de forma diferente o mesmo tema. Então, isso acaba realmente complicando esse ponto. O que é que a gente traz para avaliar? Primeiro, a gente pensa que tem que ter a consolidação das leis, né, organizando, que se torne uma lei única e que essa lei prevê alguns pontos que a gente pode citar. Por exemplo, a gente já tem construções consolidadas. O senhor citou muito bem ali o exemplo da lotérica no centro de Palhoça. A gente tem que avaliar a forma de driblar essa situação legal que nós não vamos poder remover. Que a gente não vai poder fazer uma remoção do prédio, não existe como fazer isso aí. O segundo ponto
que daí foi o seu pedido de intervenção nosso, a questão de quem fiscaliza. O município não tem a fiscalização de postura. Ele tem a fiscalização de obra, tem a fiscalização de tributos, tem a fiscalização sanitária, tem a fiscalização do meio ambiente, mas não tem a fiscalização de postura. Então, a fiscalização de obra, ela não se sente competente na questão legal, não de conhecimento, para intervir sobre essas construções. A legislação tributária, da mesma forma. Então, às vezes, a calçada do estabelecimento é usada até como depósito, até como expositor das suas mercadorias, e não tem legislação que consiga interferir nisso aí. A gente tem visto campanhas, e a CDL faz isso muito bem, está aqui o presidente Josué, para que sejam deixados esses espaços públicos para a circulação, mas isso tem que ser considerado. Um outro ponto que tem que avaliar é na transferência, não só da responsabilidade, tem a transferência da responsabilidade. A responsabilidade é do proprietário do imóvel. Mas a gente não consegue hoje transferir toda a parte onerosa da recuperação desses espaços. Se nós formos, por exemplo, padronizar as calçadas, então tem calçadas que já vão estar fora do padrão novo. Essa recuperação, essa mudança, ela realmente exige que tenha uma contrapartida. E que se dê um prazo para que essa contrapartida seja exigida. A partir dali, perca o direito dela. Não só seja notificado e cobrado, mas que perca o direito. Dê o tempo para que ele atue. Eu acredito que se nós trabalharmos esses pontos de forma específica, a gente vai conseguir construir uma legislação que atenda tanto os casos consolidados, quanto as novas construções, e que dê autonomia para o poder público fiscalizar. Eu reconheço, o Marcos está certo, eles têm muita dificuldade de fiscalizar, porque, primeiro, que a legislação não os ajuda, e segundo, que a competência deles não é essa, não tem uma fiscalização competente para fiscalizar isso. Então, isso precisa ser revisto. É isso. Essa é uma situação que contempla a situação de vocês lá. Como que se relaciona a fiscalização neste aspecto, principalmente? A fiscalização de obras tem essa capacidade legal para poder fazer a fiscalização? Necessitaria de reforço? Vocês teriam condições de dar essa satisfação à sociedade? Como é que funciona essa situação? Hoje a fiscalização de postura está sobre o nosso comando ali, né, na fiscalização de obras, e conseguimos sim, se for preciso, intensificar na questão da fiscalização ou notificação dos proprietários, enfim, inclusive dos comerciantes também, que eles colocam muitas placas sobre a via, sobre a faixa de acessibilidade, os ferros velhos, e nós viemos fazendo sempre um trabalho de intensificação nesse sentido, né, de notificar eles de modo legal, né, não na questão de multa, nada desse tipo, mas a fiscalização de obras sim consegue, não precisaria de reforço não nesse momento, temos um efetivo bom para esse trabalho, é isso aí que temos lá para esse trabalho. Perfeito. Passar a palavra para o presidente da CDL. Jesse, me permite, e logo em seguida passamos a palavra para o presidente da comissão da OAB, e aí nós vamos na sequência debatendo, que acho que nós vamos conseguir avançar. Por favor, presidente. Quero cumprimentar, Jean, pela essa iniciativa em discutir as questões, não só, eu acredito, de passeio, mas a coisa é muito ampla. Isso realmente requer uma revisão nas leis que nós já temos, e penso que não é só a gente estar querendo que a fiscalização vai notificar o comerciante ou os proprietários que residem na frente dos passeios que hoje não contemplam com a sua construção. Mas eu acredito que há necessidade de fazer um amplo debate, a legislação verificar, porque isso aí tem recuo de ônibus, tem as questões mais sérias também, que é a Celesc, que é uma outra empresa que detém, né, a concessão do município, que precisa ser também discutido junto. Questão de telefone, a questão hoje de fibra ótica, uma série de questões que tem que mexer. O proprietário em si, tanto do empresário como o morador, ele não tem conhecimento disso. E também, se for lá só notificar, e o que ele vai fazer? Que modelo que nós temos?
Então, assim, nós temos uma série de questões para se discutir. Nós temos hoje, digamos, eu vou tirar aqui pela Avenida Rio Branco. A Avenida Rio Branco, a CDL está solicitando que se transforme ali uma avenida que seja um polo gastronômico. Tendo em vista diversos comércios que estão se instalando na avenida, desde o início aqui do túnel Passa 20 até a ponte. Então, precisa ser discutido um modelo um pouco diferente. Estacionamento, recuo de ônibus, modelo de passeio, como fazer isso? Então, há uma necessidade que a Prefeitura e os órgãos afins elaborem um projeto que isso possa ser discutido especificamente em cada localidade, né? E que a lei, claro, depois venha a disciplinar isso. Um outro modelo, uma outra situação, a Avenida Aniceto Zac, na Polimaruim. A avenida de ponta a ponta é comércio, né? Mas se nós for lá só exigir que faça o passeio, que passeio que nós queremos? E como é que ficam os estacionamentos dos veículos que vão comprar, né? Que o pessoal precisa estacionar para que o comércio não seja prejudicado? Os abrigos de ônibus, mobilidade urbana. Hoje, para vir da ponte até aqui, levei quase 1 hora, porque nada anda, está tudo parado, né? Não é só a questão do passeio em si e as calçadas. Tem uma série de questões que são discutidas. Acredito eu que o momento é oportuno, né? A Palhoça cresceu realmente muito, né? Hoje nem todos os loteamentos na época eram exigidos e foram construídos de qualquer forma. E agora tem que fazer as suas adequações necessárias, que não venha também só notificar o próprio empresário, coitado, que já vive aí com dificuldade, né? Então, eu penso que é uma união de força. A visibilidade hoje também tem lugar aí que é um Paraguai, né? Então, a gente precisa discutir uma série de questões. Eu vou fazer, digamos, vou tirar aqui pela Aniceto Zac da Polimaruim. Vamos lá fazer o modelo de calçada. E a poluição visual, como é que fica? Vou lá botar tudo, as placas de publicidade dentro de um caminhão, mandar tudo embora? Então isso tem que ter uma discussão muito mais ampliada. Tem bairros que é residencial, já não se exige tanto, né, que é proibido a instalação de comércio. E outros, aonde existe, tem que ter uma discussão mais ampliada nesse sentido. Eu acho que a lei que você está propondo uma alteração ou uma unificação das que já existem, realmente é para isso, para fazer um grande debate, discutir realmente isso, e não é necessário a Prefeitura sair por aí só notificando e exigir o quê? Né? Vamos exigir o quê? Onde é que eu vou botar o meu veículo? O próprio proprietário tem lá à sua frente, como é que vai ficar isso? Então tem que ser muito bem discutida essa questão. Eu defendo aqui uma ampla discussão, porque a gente não pode sair por aí punindo só os empresários, que são gerador de emprego, faz a economia realmente, que faz a coisa andar dentro do município, é a classe empresarial, e ela precisa também ser um pouco mais ouvida e bem discutida essa questão. Ela é bem complexa, vereador. Então eu defendo essa questão, concordo com a ampla discussão, mas ela tem que ser até, de repente, cada caso é um caso. Eu vou tirar, domingo eu estive em um evento na Guarda do Imbaú, a situação lá é totalmente diferente de uma outra situação que existe aqui, né? Lá já fecharam algumas ruas, o estacionamento já não pode aqui, já só pode ali. Então eu acho que cada caso é um caso. Nós temos que criar um modelo, né, mas respeitando a situação que hoje já existe. Porque nós não podemos mudar isso aí. Eu vou mudar Rio Branco. Quem conhece hoje, a Avenida Rio Branco está se transformando num polo empresarial de ponta a ponta. Mas só que não existe um recuo, não existe um passeio, não existe praticamente nada para as pessoas estarem ali circulando. Não existe. Então tem que criar um modelo alternativo até para colaborar com os empresários que estão investindo nessa região. E assim sucessivamente, né? Eu compreendo, senhor presidente da CDL, nosso amigo Josué Matos, entendo completamente a sua defesa, e a defesa muito bem feita dos interesses, obviamente, da classe. É muito interessante e bastante positiva a sua manifestação. Mas é importante que destaquemos aqui nessa pauta de discussão, que a proposta que nós pretendemos buscar é criar uma legislação específica para tratar especificamente de calçadas e passeios públicos. Essa é uma questão nacionalizada, é uma questão que todas as cidades que contêm
acima de 20 mil habitantes e por esse motivo têm a obrigação de ter o plano diretor, elas possuem lá regulamentado a necessidade de se destinar parte da sua propriedade ao passeio público. Naturalmente, a nossa proposta, e eu tenho certeza que encontra a vontade de todos que se fazem aqui presente, é que criemos um modelo, que criemos um projeto que possa, sim, beneficiar a todos, comerciante ou empresário, mas principalmente garantir aquilo que a lei impõe, que é a segurança do pedestre no caminhar da calçada, em fazer a utilização do passeio público. Eu concordo plenamente com o senhor que nós precisamos urgentemente discutir mobilidade urbana no município. Essa semana, essa casa discutiu, na semana anterior, discutiu o transporte coletivo, problema muito sério no nosso município. Eu creio que muito em breve vai sair uma audiência sobre segurança pública, também outro assunto sério. Mas a questão da calçada, senhor presidente, eu entendo que por ser uma questão nacionalizada, e muitos municípios, inclusive menores que a cidade de Palhoça, como uma cidade chamada de Seropédica, no Rio de Janeiro, que é uma cidade que deva ter aí perto de 100 mil habitantes, hoje nós temos quase 200 mil, devemos ter o quê, Cadu? 180 mil? 162 mil, acho que isso, mas isso está no censo de 2015. 2015, mas nós tínhamos um crescimento aí de 3,4% ao ano. Esse tempo atrás eu fiz o cálculo, dava mais ou menos em torno de 175 mil habitantes. Mas o IBGE faz uma correção. A correção para 2017, a estimativa é de 162 mil, sendo a nona cidade mais populosa do estado. Pois é. Então, daqui 4 anos nós vamos estar beirando aí tranquilamente 200 mil habitantes. E como o Cardoso frisou muito bem, nós crescemos de forma desordenada. Então, a questão das calçadas, senhor presidente, eu entendo que nós temos que atacar, independente da questão da mobilidade. Até porque nós temos uma questão muito prática. Se o passeio ele não tem se a calçada não tem 2 metros, eu não vou conseguir colocar um veículo lá estacionado em 45 graus ou numa determinada posição, como é o caso, por exemplo, do Comercial Garcia. O Comercial Garcia hoje ele não tem nenhuma condição. Eu sei que gera emprego, gera renda, estou utilizando como exemplo, porque é um exemplo que todos vão conhecer, e de forma alguma, nada contra, por favor, apenas estou utilizando como modelo para a gente conseguir entender. Ele precisa de vaga de estacionamento? Claro que ele precisa. O município precisa contribuir com isso. Mas se estacionar um veículo sobre a calçada dele, ninguém vai conseguir circular no passeio público, não tem nenhuma condição. É igual a Câmara de Vereadores, nós não podemos estacionar mais caminhonete na frente da Câmara de Vereadores, porque o passeio ele vai ficar bloqueado. O estacionamento utilizado, por exemplo, para Jaqueline Calçados, nós temos o mesmo problema. Este problema ele foi enfrentado na época do governo do seu Bar, na frente do Banco do Brasil, se você se recorda, onde é o Cicobi hoje. E aí eles tiveram que acabar com o estacionamento e colocar aqueles obstáculos para ninguém estacionar ali. Por quê? Porque não tem passagem no passeio público. Então, nós precisamos aqui, uma sugestão minha, e que eu entendo que seja também a pretensão dos senhores, nós precisamos criar um modelo, criar um projeto que atenda à segurança do pedestre, atenda à segurança igualmente, mas principalmente, eu não vou dizer igualmente, principalmente daquele que porta mobilidade reduzida, que é o idoso, que é a gestante, como eu já expliquei. Basta ficar na Avenida na Rua José Maria da Luz, principalmente ali na frente da Lojas Queires, por exemplo, vai ver com frequência idosos tropeçando ali e caindo, por causa da declividade do passeio. E a lei nacional, a lei da acessibilidade e outras leis, em todas as cidades que eu tive a oportunidade de pesquisar, elas regulamentam isso. Ela diz que tem que ser plano e que dentro da faixa de serviço, ou seja, a partir da faixa de serviço, é que pode-se fazer levemente a declividade para que o carro acesse pela via pública e entre na calçada. O mais comum que nós temos é a declividade da rua direto para a calçada. Quer dizer, a calçada vem num nível, chegou na frente do portão, ela tem uma declividade. Então nós precisamos criar uma situação
E aí, para contemplar o direito das pessoas que já construíram, eu tenho o entendimento de que o município deva dar um benefício, e obviamente que passou o prazo do benefício, como está dando o Profis agora, aí nós temos que entrar com regras vereador, impositivas. eu não estou dizendo que não deve ser feito, tem que ser feito. Mas tem que ser feito um modelo que venha contemplar todos os segmentos. Perfeito. Eu tiro um exemplo da Avenida Presidente Kennedy São José. Quando foi feita uma revitalização naquela avenida, foi o modelo que hoje contempla todos os empresários, toda a situação, inclusive a população para encaminhar. Um outro cobra sol, né? E assim sucessivamente. Claro que Palhoça precisa discutir isso, precisa realmente ter uma ação muito forte nessa questão, porque as pessoas também precisam circular, elas precisam caminhar. Né? Não estou aqui só defendendo, nem pense nisso, é a questão de veículo, não. Precisa realmente ter uma ampla discussão nessa questão hoje, não só as calçadas e passeio, mas também uma situação de mobilidade urbana, as questões dos lojistas, como é que eles vão ficar nessa questão, né? Os pontos que hoje cada um tem na sua frente, se fecha ou não fecha, abre ou não abre, como fazer isso, se estaciona horizontal, vertical, ou de coisa parecida, mas tem que dar o norte, dizer, olha, aqui tem que ser assim, ali tem que ser assado e assim por diante. Agora, eu só vou lá notificar, você tem que fazer a calçada e o passeio, e daí, como é que eu fico? Então tem que ser muito bem discutido isso. Jean, com licença. Sobre a questão que o presidente da CDL, coloca de os empresários não terem o direito de ter estacionamento à frente dos seus estabelecimentos, não adianta eles terem estacionamento na frente do estabelecimento e não ter acesso para as pessoas irem ao estabelecimento. De que adianta? Eu estou num passeio, eu pretendo ir à loja que há no passeio. Eu não consigo entrar nessa loja. Mas é uma discussão que nós vamos tratar bem no nosso plano. Espera aí, Beatriz, só um minutinho. Eu vou passar a palavra ao presidente da comissão da OAB, que quiser manifestar também sobre a mobilidade urbana. Fica à vontade, doutor. Senhor presidente, depois, presidente do Legislativo, quer usar a palavra? Depois passaremos ao arquiteto Fábio Coelho, que é o presidente da nossa casa, tenho certeza que vai contribuir com o debate. E depois, em seguida, para o engenheiro que... Eu só não peguei seu nome, peço mil desculpas. Meu nome é Querelo, eu represento a CIP e a Eng Consult. Perfeito. Depois, logo em seguida. Por favor, presidente. Parabéns, nobre colega. Dupla ação, né? Atua na área do direito, atua na área pública. Muito interessante isso. Talvez até por isso que facilite entender os problemas que afligem a sociedade como um todo, né? A questão das calçadas, ela não foge do resto dos demais demais estrutura que envolve a mobilidade como um todo, não só no município, mas como todo o país. A gente entende, digamos assim, que nada substitui a falta de ação do poder público municipal. É ele que tem o dinheiro, é ele que tem a estrutura, ele que pode contratar, ele pode planejar, pode fazer tudo a longo prazo. Quando o poder público não atua, né, o poder executivo não atua de forma a tentar resolver os problemas que interferem nas estruturas da comunidade como um todo, o resto fica tudo dificultado. Nesse caso, a falta de planejamento, não só da legislação, da legislatura atual, nem da legislatura do poder público atual, mas de todas as anteriores, chegou ao estado que chegou, certo? Nós temos à frente do Banrisul um prédio construído em cima da calçada que não se pode recuar mais, certo? Faz 5, 6 anos que esse prédio foi inaugurado. Não deveria ter sido aprovado daquela forma. Assim como se continua hoje, aprovando projetos em que não se respeita os limites para se fazer um passeio adequado, né, um tráfego adequado. Se continua autorizando o poder, a Celesc e as demais instaladoras aí em geral, de colocarem postes ou passarem fios onde não deve, e assim por diante. Então,
continua-se tendo essa estrutura e nada se faz, ou pelo menos a gente não vê, certo? A questão da necessidade de fazer um plano, não só um plano diretor municipal que planeje o crescimento do município de uma forma organizada, mas também de planos menores, ou seja, nós não precisamos esperar fazer um plano diretor que demande uma estrutura, demande longos anos de discussão, que demande um grande empenho de pessoas e que crie grandes conflitos, divergências, grandes discussões para resolver certos probleminhas localizados, que é o caso das calçadas, certo? E nesse sentido eu louvo, certo, a iniciativa. Antes tarde do que nunca, certo? E é toda hora para a gente começar a resolver os problemas. Esse é o momento certo, certo? Por quê? Deveria ter sido antes, mas não foi. Então esse é o momento agora, antes que seja tarde demais, certo? Porque algumas coisas já foram. Então, a questão das calçadas em si, né, que estamos tratando, eu vejo que elas precisariam de ter um certo cuidado do poder municipal na definição, como disse o doutor Josué, certo? Uma definição de um plano piloto, padrão. Nós nem dizemos assim, precisa ter um modelo, vamos usar paver, vamos usar isso. Não, mas ela teria que definir traçados, certo? Tipo, larguras, pelo menos, algum material que seja adequado para ser feito, e principalmente definir áreas, como o senhor José colocou também, e o colega, eu não identifiquei, eu cheguei o senhor Cardoso, que seja de interesse que se resolva o problema de imediato, que é o caso do centro da cidade, por exemplo, vamos pegar o centro da cidade, alguns outros lugares que tem aí por dentro. Eu pego a região de Criciúma, o município de Criciúma, certo, onde eu passo boa parte da semana. O prefeito Clésio Salvaro lá definiu, na gestão anterior, que ele ia pegar o grande centro e ele assumiu o ônus de fazer as calçadas. Tudo com paver, com padrão definido, certo? Ele acabou implementando, conseguiu resolver vários problemas de mobilidade e acabou com a história, certo? E nesse sentido, entra um ônus para o próprio município, que nós não temos, como eu já disse, tirar as calçadas do resto da infraestrutura de mobilidade. A questão dos estacionamentos. No nosso centro, na frente do queixo, não pode ter mais estacionamento vertical ali, certo? Quiçá ter duas vias, duas mãos, uma pista com duas vias de tráfego, certo? Enquanto que talvez nós vamos ter que no futuro repensar em todo o tráfego pela cidade e deixar só uma via, para quem possa passar de fato. Mas ali, o município tem que assumir esse ônus. Fazer bolsões de estacionamento público não vai sair disso. Nós temos que pensar nisso. A questão é, nós não podemos deixar para pensar daqui a 10 anos, porque senão não vai dar tempo, vai estar cheio de prédio e nada vai ser feito. Então, nós temos que, paralelamente, levar essa discussão, certo? O município tem que começar a pensar, a planejar isso. Então, nos cabe, de fato, pressionar, e é isso que a OAB está começando a fazer através da nossa comissão, certo? E os senhores nos vão ver bastante atuantes a partir de agora. Estive conversando com o vereador Jean essa semana ainda, na segunda-feira, sobre isso. Diz assim, colega, nós vamos ter bastante trabalho pela frente, que nós resolvemos arregaçar as mangas, mesmo não sendo um trabalho nosso, no caso, voltado para nós mesmos, mas sim para a sociedade como um todo. Porque nós estamos cansados de esperar soluções que não vêm. Certo? Nós precisamos começar a atuar de forma a ajudar a sociedade inteira a ter seus problemas atendidos. Então, nessa questão especificamente das calçadas, primordialmente nós temos que cobrar da prefeitura um plano padrão de atuação, pelo menos nas ruas principais, certo? Definir um modelo, definir o que vai ser feito, certo? E cabe a isso a gente desde já. Em cima disso, implementação de um plano, ou o município assume para ela padronizar isso, mas eu acho que nas vias centrais tem que ser padronizado, certo? Um certo modelo, e todo mundo fazer daquele modelo, a partir de então. E nas demais, daí sim, facilitar, certo?
porque uma das grandes questões é que a gente cobra de quem já fez alguma coisa. A calçada está ruim, mas o cara já fez a calçada. A gente cobra dele porque ele fez, mas o cara que ele não fez, onde tem grama, na frente, tem brito, coisa parecida, ninguém cobra nada. Nós temos que cobrar desse cara. Mas, ao mesmo tempo, também talvez dar incentivos. Talvez o município propõe, quem fizer no padrão, definir o padrão que seja, eu proponho paver para tudo, por uma questão de até ecológica, certo? Mas, digamos assim, fazer padrão, o município fornece o paver com preço de custo nele, certo? Tem um padrão, você vai lá e pega o paver e constrói a tua calçada na frente da tua casa. Ou incentiva, como está no projeto do vereador, de desconto no IPTU, certo? Ou seja, tem várias formas de tentar resolver isso. Mas nós temos que realmente cobrar, certo? Não adianta cobrar as placas em cima, ou o produto em cima da calçada, do cara que fez a calçada, pelo menos ele fez, certo? Está ali, está pronta, e o cara que não fez nada, certo? Que nós não conseguimos nem chegar, certo? Que daí os colegas cadeirantes, o pessoal com deficiência visual não consegue trafegar como todo. Então é nesse sentido que a gente vai. Existe uma outra, eu até ia sugerir antes, devido aos atropelos do nosso dia a dia, a gente acaba não sendo. Ia sugerir convidar o pessoal do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que eles, a subseção deles, da Palhoça, é uma das mais atuantes do Estado. Eles têm alguns projetos aí que são fabulosos. Nós temos o Galhardo, que é nosso colega advogado, certo? Que faz parte, é arquiteto também, foi arquiteto inicialmente, hoje é advogado também. E me falhou, desculpa, vereador, me falhou eu ter dado um toquezinho para ele, pede o pessoal do arquiteto, porque o IAB tem sido o nosso parceiro da OAB em várias atividades, certo? Em várias atividades, porque eles são proativos, certo? Eles estão fazendo, por exemplo, desenvolvendo um projeto de tratamento de esgoto nas praias da Pinheira, toda aquela região lá, porque exatamente para tentar ajudar a achar um caminho a ser trilhado para resolver o problema da bacia do Manhambu, que nós temos reuniões na segunda-feira aqui, certo? Para discutir essas questões, plano de manejo. Então, e o IAB, nesse sentido, pode nos ajudar a padronizar, a definir planos, talvez não de graça, mas com certeza num primeiro momento de graça, como uma ideia geral, mas alguém que talvez possa nos auxiliar a contratar serviços. E daí nós temos que cobrar do município, certo? Não pode também ser tudo na boa vontade, como os senhores estão aqui na boa vontade, certo? Tentando auxiliar e não ter uma estrutura por trás profissional para resolver o problema. Nós não somos profissionais, né? O vereador não é profissional da área de infraestrutura, certo? Nós precisamos ter gente que nos assessore, certo? E eu cobro muito. Eu uso, inclusive, a BR-101, o contorno rodoviário da BR-101, até nesse sentido, até para demonstrar como a coisa, até nas grandes obras, estão sendo tratadas amadoramente pelo poder público, certo? Nós temos o contorno da BR-101 parado hoje, atrasado desde 2012, nós sabemos que está. Ele está parado desde o dia 17 do mês de julho, foi quando teve a reunião da Comissão de Transporte na Assembleia Legislativa, que eu participei, e foi solicitado um posicionamento do ANTT para, enfim, encaminhar os negócios, enfim. Não veio nenhuma resposta da ANTT e ninguém está fazendo nada. E pior do que isso, quando você contrata uma obra grande, tipo da BR-101, certo? Da Ponte Hercílio Luz, você contrata a empresa que vai executar, mas você contrata também uma empresa para fiscalizar, para fazer auditoria. Certo? Então, isso não foi feito, certo? Então, está tudo perdido. Nós não sabemos o que vai acontecer e a coisa vai. Certo? Desculpe, só pontuar isso, vereador. Nós temos, por exemplo, o túnel do Morro dos Cavalos aqui, que está parado no TCU, certo? Que está solicitando algumas coisas aí, etc. Não sei se os senhores sabem, mas na sexta-feira, o deputado Ronaldo Benedetti esteve
no Morro dos Cavalos, com uma comissão de pessoal, para discutir a possível construção de terceiras pistas, certo? Digamos assim, uma coisa totalmente amadora, ou seja, é uma questão que devia ter sido discutido lá atrás, já existe um projeto, nós estamos pensando em paliativos, enquanto que nós temos que, porque o poder público não faz o papel dele. Então, vereador, certo? Em resumo, não querendo já me estender demais, precisamos cobrar do prefeito que nos auxilie nesse. O papel de vocês aqui nessa Casa Legislativa, definir padrões, eu acho que tem que definir, certo? Realmente, legislar, cobrar e facilitar a vida para quem quer resolver seus problemas, suas calçadas. E uma coisa que eu nunca tinha pensado, certo? Como resolver os problemas antigos, certo? Aquelas calçadas que são estreitas, porque as casas, as ruas eram estreitas, as calçadas que nós não temos o que fazer, certo? Essa é uma grande questão que eu fiquei na grande interrogação e pensei, porque é fácil, sendo da cidade ali, tudo bem, tu consegue resolver, mas essas aí. E por isso eu acho que isso nós vamos ter que ter um grande trabalho de planejamento e que nós não vamos conseguir fazer. Eu volto atrás, precisamos cobrar do município para que se resolva, certo? Obrigado. Essa será uma solução técnica. Essa daí. Ô, Jean, vamos buscar os técnicos. só questão de ordem, por da favor. fala dele ali, e daí eu volto àquela questão inicial, a gente tem que começar. Dá para a gente propor, talvez, um edital com estudos técnicos. Eu acho que o poder público pode colocar no orçamento aí alguma verba para isso, e a gente propor um edital com estudo técnico, porque vai ser muito difícil a gente conseguir chegar num consenso do que é bom. Né? Eu imagino a situação da colega ali, se ela tiver que circular o centro de Palhoça, é inviável. É inviável. Então, eu acho que o começo da discussão está certo, tem que começar, fizesse muito bem. Agora, eu acho que a gente deve propor um edital técnico, fazer um estudo técnico específico sobre calçadas, para virem as sugestões para a gente debater. Né? Porque senão a gente vai ficar na conversa do é bom, e a gente não consegue sair disso. Muito boa informação. Muito boa. Presidente, Fábio Coelho, fazer uso da palavra, quer vir aqui, vai fazer aí mesmo. Por favor. Aproveitar que o Fábio também é arquiteto, poderá levar essa discussão um pouquinho além das informações que nós estamos debatendo aqui. Acho que já é boa noite, né? Já escureceu. Inicialmente queria parabenizar a iniciativa do vereador Jean, né, em trazer esse tema tão importante. Até então, em novembro de 2014, já foi tema de debate nessa Câmara e discussão também. Foi levado propostas ao prefeito, na época, Camilo Martins. E falar um pouquinho em relação à nossa legislação. Né, a Prefeitura de Palhoça tem uma legislação a respeito das calçadas, dentro do plano diretor, que é a Lei 15, 16, 17, 18, 19 e 93, que estabelece alguns critérios, né, para a construção das calçadas, como declividade, tipo de piso, formas de como deve ser feito, materiais que devem ser aplicados, e com certeza deve ser implementada até para que seja colocado nessa lei municipal a questão de acessibilidade, até porque o plano diretor de 93 e está bem desatualizado. Mas eu vejo como grande problemática, né, a cultura da nossa população e não respeitar a legislação municipal, a norma técnica que diz respeito à acessibilidade e fazerem as suas calçadas de qualquer forma. Eu acho que mais importante do que cobrar do prefeito, né, para que seja feito, cobrar do cidadão, é fazer uma campanha de conscientização, né, com material adequado, de como deve ser feita uma calçada, os padrões que ela deve ser feita, os materiais que deve ser aplicado. Eu cito como exemplo a questão dos materiais podotátil, né? As pessoas usam a placa podotátil de bolinha como se ela fosse direcional, e não é direcional, ela é de alerta. Em contrapartida, a que é direcional, eles usam para outra finalidade. Então, isso é meio cultura. Assim, eles vêm aqui na Câmara, a Câmara está errado. Eles usaram o podotátil de alerta junto ao meio-fio. E as pessoas usam aquilo ali como critério para achar que dali é correto e fazem nas suas residências. Né? Então, é um erro que vai levando ao outro e que deve ser consertado. E só vai ser consertado a partir do momento que se faça uma cartilha. Né? Existem outros municípios que adotaram isso e têm sucesso. Até, no entanto, eu fiz um tempo atrás uma pesquisa referente a isso.
Se eu não me engano, tem até as cartilhas guardadas de algumas cidades no país aí que adotaram essa forma de conscientização, explicando ao cidadão de como deve ser feita, quais são os materiais, né? E uma coisa também importante, né, além da conscientização, que isso é a longo prazo, é também dar incentivos às pessoas que fazem as calçadas corretas, ou aquelas que querem fazer. Porque hoje não é barato fazer uma calçada. Você pode ter certeza que uma calçada num lote de 12 metros de frente, testada 12 metros, com 2 metros de largura, tu vai gastar de 3 a 5 mil tranquilamente. Se for feito com uma base de concreto boa, uma placa cimentícia de qualidade, toda sinalizada pódo-tátil, então são coisas que encarecem. Hoje quem é que tem 5 mil sobrando para investir numa calçada? Isso eu estou tirando por baixo, né? Então é uma situação difícil. Uma outra coisa também que eu acho errado, né? A calçada é pública. Ela faz parte da caixa de rua. Não deveria, e não é dever do cidadão fazer, e sim é do poder público fazer. Até porque o cidadão está investindo numa área que é pública, não é dele, né? Da mesma forma como ele não pode ir lá e fazer uma pavimentação, como é que ele vai fazer uma calçada? Quanto à questão de intervenção no centro da cidade, que sofre grandes problemas de poste, ruas, calçadas estreitas, isso só vai ser resolvido quando o município fazer um investimento grande em reurbanização. A partir do momento que ele não faça isso, deixa livre para cada um fazer do seu jeito, pode ter certeza que não vai acontecer, não vai sair do papel. Então a gente tem que lutar para que faça uma rua no ano, faça outra rua no outro ano, e assim haja uma reurbanização. Pega ali a Avenida Barão do Rio Branco, num ano faz ela, faz todas as calçadas, como foi feito naquela avenida da Presidente Kennedy de São José, né, que foi feita uma intervenção, foi tirar todos os postes. Né. Aquela avenida, se eu não me engano, tenho quase certeza, ela foi um incentivo dado pela Celesc ao município de São José, assim como teve outros municípios que foram contemplados. E se eu não me engano, até o Camilo Martins pode explicar melhor isso, que é o prefeito, Palhoça tinha sido contemplado em uma parceria dessa, da Celeste vinha fazer intervenção e adotar uma rua como modelo. Então, mas são coisas que... Oi, José? Acho que era nesse saque, que iam retirar toda a parte de fiação, fazer totalmente subterrânea, assim como já é a Pedra Branca, mas é bom salientar também que toda essa instalação elétrica subterrânea, ela tem um elevado custo, não é barato. Vocês podem ter certeza que ela pode multiplicar por 5 ou 10 vezes o custo de uma implementação de uma rede aérea. É muito cara, é por isso que ninguém faz. São poucas os bairros, são poucas as ruas que têm esse tipo de rede elétrica, porque é caro. Né? E o estado hoje que a gente está em relação à crise financeira que atinge o nosso país, nosso estado e os municípios como de forma geral, dificulta muito o investimento. Então, voltando ao tema, né, eu acho que cabe a gente lutar por essa causa, né, elaborar materiais de conscientização, que eu acho que é o que mais vai ter resultado, e botar em prática toda essa legislação que a gente talvez venha a aprimorar nessa casa. De antemão já digo que sou parceiro, né, dessa causa, assim como acredito que todos os demais vereadores estão dispostos a implementar normas, né, que venham a dar melhores condições para as pessoas com dificuldade de locomoção, né, que não é só em Palhoça, eu acredito que é no estado, é no país como um todo. Então, só tenho a agradecer e parabenizar aí pela iniciativa de levantar esse tema tão importante. Parabéns, Jean. Obrigado, vereador. Vamos passar a palavra em seguida, então, para o engenheiro que vem acompanhando a CIP. Por favor, fique à vontade aqui para fazer o uso da palavra. E, na sequência, vereador Marcos, vai querer fazer uso da palavra? Vereador Marcos, vereador André? Tá bom, depois o vereador André faz na sequência e a Beatriz encerra, porque ela vem aqui na qualidade de representante daquele pedestre que necessita da regularização das calçadas, dos passeios públicos, para poder gozar de um direito constitucional, que é o de ir e vir livremente. E aí ela faz a última manifestação, tá bom? Por favor. Então, só finalizando, realmente o que o vereador disse, eu acho que tem que vir mais da população em questão de campanha, ter conscientização. Eu acho que se todo mundo saber o que está fazendo e também poder, a hora que a prefeitura lá estiver fazendo e ver que está colocando um poste no meio da calçada,
falar, opa, isso não pode. E como é que ele vai saber disso? Se ele tiver a educação, se ele saber, se ele tiver a informação, né? Então, quanto mais informada a população está quanto à acessibilidade, daqui para frente o resultado vai de uma forma mais efetiva. E é isso. Perfeito. Beatriz, o vereador André, desculpa, na sequência Beatriz, pode ficar à vontade, vereador. Vereador Jean, eu só queria Oi, por favor. justificar a minha ausência, que eu vou ter que sair agora, que eu tenho um compromisso às 8 horas, e parabenizar aí o trabalho de vocês, e desejar a todos aí uma boa noite. Perfeito, fica à vontade, obrigado pela presença. Vereador André, por favor. Boa noite, vereador Jean. Agradecer o convite aí do gabinete. E assim, sobre principalmente essa ideia da calçada legal, o que eu vejo hoje que é a maior dificuldade que a gente vai passar aqui no município de Palhoça? É onde já existe. Andando hoje pela Palhoça inteira, um exemplo, como eu moro na Ponte Maruim e fui para Pedra Branca de bicicleta, a gente vê que hoje o que 90% onde existem calçadas, se são padronizadas com o material da prefeitura, que é municipal ou não tem 50 centímetros, 1 metro. Tem locais que não passa uma pessoa andando. Imagine uma pessoa deficiente de cadeira de roda, ou outra situação. Então, foi muito importante fazer essa reunião, trazer pessoas, do poder público, os vereadores aqui representando a Câmara, a população, o pessoal responsável de indústria, de empresas, o presidente aqui da CDL, representando a OAB. Então, o que eu sugiro hoje é essas informações a gente levar junto ao executivo, principalmente onde já está construído. Como é que vamos resolver e adequar esses locais? Aonde não está feito ainda, tem que prevalecer o que diz a lei do recuo. E hoje, obras sendo construídas, e até de 10, 15 ou 5 anos atrás, a gente vê que o recuo não está sendo respeitado. Então, a maior dificuldade hoje, nesse projeto Calçada Legal, vai ser resolver onde já está feito. Então, o que eu penso hoje, assim, o que a gente deve fazer, se unir junto com a comunidade, vão quebrar, vão recuar, tem locais que não é só o muro, que não passa de 1 metro de recuo, tem casas em cima. Com as novas obras que estão sendo feitas pela prefeitura, isso até a comunidade eu vejo que agradece, obras em todos os cantos da Palhoça, só que a gente vê que as ruas estão sendo pavimentadas com meio-fio do jeito que estão. Aonde tem um muro, eles recuam ali, tem lugar que não dá os 7 metros da rua. O que eles estão fazendo? Deixa o espaço liberado para passar 2 carros, fica ali aquelas calçadas com 40, 50 e 1 metro, que não é hoje o que permite. Então, isso é a maior dificuldade. Como a gente trabalha com obra, essa é a minha maior preocupação em ajudar, ver o que a gente pode resolver nessa situação, de deixar as calçadas todas com espaço adequado para a mobilidade. Tá bom, amigo? Analisando Perfeito. ponto a ponto, Cada situação é uma situação, fazer um plano de fazer um mapeamento e ver o que pode ser feito em cada ponto. Do que já está construído, exatamente. Perfeito. Vamos falar com a Beatriz, depois a gente faz um debate final do que nós poderemos aproveitar nessa nossa reunião, e aí certamente nós vamos criar aqui um documento que nos dê um norte daqui para frente de como deveremos agir. Vamos ouvir a Beatriz, que a Beatriz agora é aquela que sente na pele as dificuldades, e posteriormente nós faremos um debate final para encerrar a reunião. Por favor, Beatriz. Boa noite. Estão me escutando certinho? Boa noite. Eu queria agradecer ao Jean e a todos que estão aqui presentes. Isso é muito importante para toda a população, não só para mim. Eu estou aqui representando uma população que não é pequena. A gente hoje faz parte de uma minoria, mas é uma minoria que faz parte do município. E a gente é cidadão como qualquer um dentro do município. E a gente não tem os nossos direitos como deveríamos. Nós temos muitas leis que nos resguardam, só que elas não são cumpridas. Muitas vezes não são cumpridas dentro do próprio órgão público. A Lei de Acessibilidade de 2000, assim como a Lei de Mobilidade Urbana de 2012, a Lei de Inclusão de 2015, que já estão em vigor, elas trazem que
a gente tem o direito de ir e vir dentro de qualquer espaço público. E um ponto, qualquer órgão público a gente deveria poder ir e vir. E uma questão em que eu trago é como que eu ou uma mãe com carrinho de bebê, um idoso que não consegue subir escada, vou até o Procon da Palhoça fazer alguma reivindicação, se o Procon da Palhoça é no 2º piso, onde não tem acesso nenhum, onde não tem nem estacionamento, então eu não consigo fazer reivindicação nenhuma no município em que eu moro. E assim como outras pessoas também não conseguem. A tua situação relacionada especificamente nas calçadas e no passeio público, Beatriz, explica para nós o que isso vem dificultando na tua vida. Então, na segunda-feira, o Maicon me ligou pedindo para que se eu pudesse participar de algumas fotos para registrar esses momentos e essas dificuldades em que eu, assim como outras pessoas, enfrentam no nosso município. E eu falei para ele, olha, a dificuldade é tanta que eu pouco saio de casa a pé, de cadeira, porque eu não consigo sair da calçada da minha casa em diante, pois se eu for sair, eu vou ter que andar no asfalto, pondo em risco a minha vida. Como foi colocado, eu moro no Jardim Dourado, eu moro numa rua que é principal no Jardim Dourado. Ela é uma rua mão única, com fluxo de carros muito grande. Eu moro na Olavo Bilac, ela é principal para a BR e mão única, onde o fluxo de ônibus da Jotur com horários da Activity também é muito grande. E essa rua dá acesso à Avenida das Torres. A Avenida das Torres hoje é regulamentada. Eu consigo transitar na Avenida das Torres, mas eu só consigo transitar na Avenida das Torres. Eu não consigo chegar bem à Avenida das Torres. Se eu sair de casa para ir passear na Avenida das Torres, eu corro o risco de ser atropelada na rua, porque eu não vou conseguir andar pelas calçadas. Na esquina da minha rua tem uma edificação nova de 2 pisos, onde tem calçada, onde tem o piso tátil, só que é inclinado. E eu não consigo andar sozinha nessa inclinação, pois a cadeira fica torta, não há possibilidade. Ontem, a gente fazendo as fotos, a Nara, que me acompanhou e me ajudou em muitos pontos, viu a dificuldade que eu enfrento e outras pessoas também, principalmente deficientes visuais, pois é obstáculo em cima de obstáculo. Aí tem o piso tátil e uma calçada, na outra já não tem. Ele só anda naquela calçada, ele só vai andar na frente daquele estabelecimento. Eu passei muitas vezes andando em cima da ciclovia, onde eu não posso andar, porque ali é um direito do ciclista andar. Então, eu estava também em um local irregular, mas por não ter o local correto, né, de acordo com a lei, de acordo com o que a norma 9050 da ABNT estabelece, assim como o engenheiro do CIP nos trouxe. Essa norma, ela traz muitas normas técnicas em que passam batido de tamanhos, de muitas coisas. E é muito difícil a gente sair de casa. Relatei também para o Maicon, se não me engano, que eu vou ao shopping, porque ao shopping é onde eu consigo transitar, apenas com livre acesso. Eu faço compras no Via Catarina, tudo é ali, onde tem o mercado, onde tem a lotérica, onde tem o banco, ali eu não consigo usar, pois as agências são para outros fins, mas é tudo difícil. Muitas vezes deixa então de consumir no comércio normal, porque você não tem a possibilidade de acessá-lo. Exatamente, assim como coloquei antes, que
a gente vai ter o passeio público. Aí a gente, onde foi mencionado que as lojas não terão mais direito de ter estacionamento. Ok, então pega o terreno da sua loja e faça o estacionamento, mas não coloque em cima da calçada. Desculpa, a gente fala da calçada, mas vai muito mais além do que a calçada, né? Sim. A calçada é um período pequeno que você está, né? Que você precisa se locomover, mas também tem dentro das empresas, dentro de instituições, né? Então, realmente é uma questão cultural que não é só da calçada, mas a questão também das empresas, do poder privado também. Perfeito. Sim, essa questão das empresas é uma questão a ser discutida por um longo tempo. É uma questão de educação social, assim como foi trago, em que os lojistas, os empresários, eles têm que começar a ver a possibilidade e a regulamentação em que todos têm o direito de ir à sua loja. Ele não cria loja para uma pequena população ir. É o criado o estabelecimento para que todos tenham acesso. Algumas reformas estão sendo feitas. Na Avenida das Torres, tem uma padaria a qual eu frequentava antes de sofrer o acidente, que hoje eu não consigo mais frequentar. Quando eu chego lá na frente, eu ligo e peço para eles levarem para mim as coisas que eu preciso. Pois foi feita reforma, eles fizeram escada e não tem como acessar. Tá perfeito, Beatriz, obrigado. Bom, tivemos aqui a oportunidade de ouvir opiniões diferentes e que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a elaboração de um documento para que possamos dar continuidade às nossas discussões. Tenho certeza disso aí. Josué deixou uma posição muito interessante e diante de tudo que eu ouvi, eu gostaria de fazer uma proposição aos senhores. O primeiro passo é que continuemos juntos, porque aqui nós temos aqui a CIP, a CDL, temos a Prefeitura, temos a OAB e temos aqui reunido o Poder Legislativo e a sociedade interessada, representada principalmente na pessoa que necessita da solução deste problema. O outro é que nós temos um problema e nós precisamos ter a coragem de resolver este problema. O Cardoso fez uma menção muito inteligente, que é interessante, doutor Ângelo, fez também uma proposta bastante interessante, que vai casar muito bem com a informação do Josué. E aí eu gostaria de fazer a seguinte proposta, viu, Cardoso? Eu vou pedir para o gabinete fazer um contato lá com o doutor Galhardo, vamos conversar também com o pessoal da arquitetura e da engenharia, para ver se nós conseguimos agendar uma reunião com o prefeito Camilo, para a gente ver da possibilidade de se lançar um edital, de se elaborar uma campanha de educação, juntamente com o setor de fiscalização, de que forma que nós possamos elaborar uma legislação a contento e que satisfaça as nossas necessidades primárias. E aí vamos conversar com o prefeito de que forma possamos juntos, Executivo, a CIP, CDL, juntamente com o apoio da OAB, representando todo o processo democrático, de que forma que nós vamos poder criar um documento que possa ser convertido num projeto modelo para ser desenvolvido na nossa cidade. Um dos nossos problemas, viu, doutor, seria muito interessante, e aí o doutor, como advogado, a gente tem a facilidade de interpretar essa linguagem, é que eu acredito, Marquinhos, você vai conseguir me ajudar, que pelo menos 60% das edificações existentes na Palhoça são irregulares. Ou é menor esse número? Em média de 50%. Em média de 50%, é um número expressivo. Quantas edificações nós temos hoje, sem contar com os verticais, que cresceu muito Palhoça verticalmente? O que nós temos hoje? Eu me recordo que aí em 2004, 2005, nós tínhamos, segundo a Celesc, pouco mais de 37 mil edificações com fornecimento de energia. Hoje eu creio que devamos ter muito mais. Muito mais. Principalmente agora com os novos loteamentos, né? Aumentou muito
número de construções, mas é nessa proximidade. Então percebam que daí nós temos o agravamento do problema, porque naturalmente que o sujeito que constrói irregularmente, ele não vai utilizar base técnica nenhuma, mas tão somente a continuidade daquela calçada que iniciou no vizinho e que termina no outro vizinho. Ele vai fazendo aquele padrão e assim vai indo. Ele não vai recuar o muro, porque o vizinho já ocupou a parte da frente do muro, quer dizer, por mais que ele seja uma edificação nova, ele vai procurar o mesmo alinhamento, porque se o do vizinho está utilizando, eu também vou utilizar. Vereador, por favor, vereador Marcos, por gentileza. Só uma contribuição aí na tua fala. O problema hoje do nosso município não está sendo o assunto, né, que nós estamos debatendo, que é calçadas, né, e passeios. Não está nas construções novas, porque hoje as novas são feitas nos loteamentos novos, que já tem a sua área de passeio demarcada, como disse o Fabinho, já tem ali a delimitação, se é 1,5, se é 2, se é 3, já tem a sua delimitação. Então o nosso problema hoje, né, nosso maior problema não é nas construções novas. As novas hoje, eles estão estabelecendo, como está sendo feito é dentro da regra, né? O Marquinho que trabalha na fiscalização sabe disso. Nosso problema hoje é mais centralizado. O maior problema que a gente tem hoje nesse assunto, não nos lotamentos novos, né? E o que falta até foi o Cardoso, se eu não me engano, que falou sobre a postura. Hoje a gente não tem isso direcionado, é a fiscalização de obra que vai fazer, ou criar uma fiscalização de postura. Isso aí, primeiro passo que a gente deveria fazer. A gente já cobra isso do nosso executivo. Né? Uma criação nessa parte aí, para a gente deliberar isso para eles. Quem é que vai fiscalizar, que maneira que vai ser feito. Vamos incluir isso na pauta então, vereadores, juntamente com o Marcos, vamos tentar construir uma legislação. Então eu acho que nós devemos ir nessa linha, viu, Cardoso? Deixa eu só complementar aqui o vereador. Como eu ia falar o que o Marcos ali falou, o vereador, o problema não é nos loteamentos novos, e sim nos loteamentos velhos. Vamos falar ali, tipo a Barra. Tem escritura pública que está em cima da rua. O muro dele está em cima da rua. É onde a gente temos um problema muito grande com isso. Na questão até da calçada, que houve um problema até faz aí, sei lá, uns 6 meses atrás, a questão lá no Paiol, na Ponte Maruim, na rua do lado do Paiol, todo mundo ali tem a calçada, sei lá, média de 30 centímetros. E a nossa legislação não prevê calçada com esse tamanho. Tem que ter, no mínimo, 2 metros, né, em vias normais e em avenidas 3 metros, né? E isso aí é um grande problema. Não temos nem como influenciar ele a recuar, porque está em cima da rua a escritura pública dele. Isso é um grande problema para nós também. Mas não é isso que nós queremos. Aí que está. Nós temos de eleger prioridades. Temos que resolver, nós sabemos quais são os nossos maiores problemas. São os principais. Nós temos o loteamento lá, alguns lugares que nós não vamos conseguir resolver. Vai levar 10, 20 anos, a gente vai conseguir resolver. Nós temos que resolver o que atenda pelo menos 60% da população. São as vias principais, certo? Os lugares de acesso, os pontos de acessibilidade, certo? Precisa para que eu acho que o estudo técnico proposto, inclusive, ali pelo presidente da CIP, ele vai nos dar uma posição muito bem delimitada, tá, de como nós devemos avançar em determinada situação. Acho que isso é importante. É muito importante, viu, Marcos, dentro da linha do direito, dizer o seguinte, que o próprio Código Civil, se eu estiver errado, o doutor vai me corrigir ali, o Código Civil, salvo engano, no artigo 1299, ele vai falar que o proprietário, ele pode fazer a utilização da sua propriedade para aquilo que melhor lhe aprover. Aí tem uma vírgula que vai dizer o seguinte, salvos os regulamentos administrativos. Naturalmente, a propriedade ela vai atingir a função social dela quando ela é utilizada em acordo com
todos os regulamentos administrativos. E aí você tem uma escritura pública que determina uma metragem diária para você, somente o poder público, que é o ordenador do desenvolvimento da cidade, ele vai poder dizer de que forma que você pode ocupar. Para fazer uma correção do que foi dito aqui, a calçada não é um espaço público, a calçada é de utilidade pública, está entendendo? Tanto é que quando você retira a consulta de viabilidade, ela vai te dizer o que você pode ocupar da sua propriedade. A sua propriedade está delimitada lá pelo documento, pelo título de propriedade, que é a escritura pública registrada no cartório de imóveis. Ela vai dizer, olha, eu tenho 360 metros e a consulta de viabilidade, salvo engano, ela diz, olha, aqui pode ser 2 gabaritos, pode ser ocupado 50%, o recuo lateral tem que ser de X, o recuo frontal tem que ser de Y, não é assim que funciona? Então quer dizer, a calçada, ela é de utilidade pública, mas ela faz parte da propriedade do sujeito. Então, é uma questão apenas para a gente devagar e poder determinar. Então, nós vamos fazer o seguinte, para encerrar nossa reunião, a minha proposta seria o seguinte, eu gostaria de deliberar com vocês o seguinte, vamos entrar em contato com o setor, com a categoria dos arquitetos, vamos fazer um contato também com a engenharia, vou fazer um contato com o doutor Galhardo, que é da Comissão do Meio Ambiente, que é arquiteto também, da OAB. Vamos agendar uma reunião com o prefeito, juntamente com o CDL, com a CIP, com o Marcos, quero fazer a correção aqui, é diretor de fiscalização e não gerente, com o Marcos, e eu gostaria também da participação do representante da OAB, e lá possamos juntos discutir a educação, a possibilidade de publicar um edital para se elaborar um projeto técnico, que aí possa discutir, viu, presidente, discutir com os comerciantes, com os moradores de determinadas regiões, para que possamos juntos criar um modelo que seja satisfatório a todos, que represente o interesse da sociedade, o interesse também dos comerciantes, que possa humanizar a nossa cidade, e verificar a possibilidade de se constituir uma legislação que conceda benefícios. Nós sabemos, se o município puder assumir essa responsabilidade, interessante. Acho pouco provável, considerando a situação que nós estamos vivenciando na educação, principalmente com a falta de creches e com falta de vagas no ensino fundamental, acho pouco provável que o município consiga chamar essa responsabilidade. Mas quem sabe nós elaborarmos uma legislação que possa conceder benefícios para aquele que queira contribuir com a melhora da qualidade de vida da cidade. Eu acho que a proposta seria essa. Dois pontos então, né, Jean? Por favor, vamos lá. Os 2 pontos então fica a primeira reunião para a tentativa de fazer um edital, até porque tem arquitetos e engenheiros especialistas em mobilidade urbana, inclusive do pedestre, que vão poder fazer um trabalho fantástico. A partir daí, propor a legislação e a cartilha de estudo. Só respondendo a pergunta que tu fez para o Marcos ali, eu tenho dados de 2014, onde o município tinha 2,95 habitantes por residência, considerando aí os 162 mil, uma média de 55 mil residências efetivas no município de 2014. Então eu acredito que já está chegando aos 70 mil. Que loucura. Lembrar também o que o vereador Marcos falou sobre a possibilidade, viu, Alain? O Alain é nosso assessor de gabinete e está fazendo as anotações da discussão da elaboração da fiscalização de postura, tá? E Beatriz, próxima reunião que nós faremos junto com o prefeito, eu gostaria que você também se fizesse presente, até para você mostrar a ele a dificuldade representada na tua situação e que certamente é a mesma situação de outras pessoas que possuem mobilidade reduzida. Farei muito gosto de estar presente, sim. Eu agradeço o convite. Perfeito. Agradeço a presença de todos. Eu creio que foi produtivo esse nosso encontro. E temos a coragem de dar o início. Acho que o primeiro passo foi dado. E vai depender agora da sociedade organizada, do Legislativo e do Executivo para dar continuidade a esse procedimento. Agradeço a CDL, agradeço a CIP, engenheiro representante da CIP, aos vereadores aqui ainda presentes, ao representante do prefeito aqui, meu amigo Marcos, e ao meu presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da UAB, meu colega doutor Ângelo. Obrigado a todos, meu boa noite.